Olá, gente, tudo bem? O frio pegou por aí também? Nossa, aqui onde a gente mora tá apertado. Mas enfim, pra quem já me segue aqui no Caderno Narrativa, meu nome é Mariana Tiso, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E eu quero explicar um pouco sobre o meu sistema de organização com o caderno, que vai mudar. Na verdade, aqui no Caderno Narrativa eu gosto de compartilhar com vocês os meus usos dos cadernos, e eu tenho uma campanha no Apoia-se, que é o apoia.se/clubin, que a gente está estudando o método Bullet Journal do Ryder Carroll, e por causa dele, né, deu as condições pra gente retornar ao nosso clube de leitura aos domingos. A gente teve um encontro passado sobre o livro Flow, não deixe de assistir, caso você seja novo ou nova por aqui. Então, esse aqui é o meu fichário, que eu tava usando como se fosse um caderno. Tem uma playlist, eu acho que é a playlist que tem mais conteúdo aqui, são só os foliares, que é quando eu passo por dentro do caderno e mostro como que ele tá. E eu tava usando muito esse caderno agora, em 2023, mas eu optei por fazer uma alteração, que eu não sei se vocês vão gostar, se vocês não vão gostar, mas pra mim faz muito sentido hoje fazer dessa forma. Então, eu acho que eu já tinha mostrado, vou explicar como que tá, pra explicar como que eu vou fazer. Então, eu vou alterar, eu não vou usar mais esse fichário, eu vou voltar a usar um caderno e vou, inclusive, mostrar pra vocês qual que é o caderno que eu vou usar aqui, inclusive. Eu já comecei a organizar ontem a partir da produção, né, da recompensa para os apoios, a partir de R$ 35. Eu, lá no Apoia-se, Clubinho, eu falei, né, sobre o processo de reflexão a partir do método Bullet Journal, e aí eu decidi que talvez seria uma boa ideia eu voltar pro caderno. Então, tô passando aqui para vocês verem. Isso aqui pode ficar dúvida. São folhas da Mandala Lunar. Caso você não conheça, também tem uma playlist aqui no canal lotada falando sobre isso. É um caderno, agenda, diário, livro, enfim, de autoconhecimento. Só que, assim, são muitas folhas. Agora não tem tantas porque eu já fui arrancando, olha, e ficou só a metade. São muitas folhas. Eu sempre compro, eu sou uma distribuidora da Mandala Lunar. E eu nunca tava usando de fato, porque vem muito conteúdo dentro dela, tá vendo? Essas páginas iniciais são só de conteúdo. Tem a parte dos diagramas lunares, que explicam, né, como que você faz esse rastreio, esse gerenciamento das suas coisas. E aí aqui tem, ó, a visão mensal e os diagramas lunares, tá vendo? E aí depois vem todos os registros diários, com uma média de 2 dias por página, com exceção de quando é lua cheia. E vem vários desenhos e conteúdos aqui dentro, enfim. É um conteúdo muito rico, que eu não queria deixar de usar por mais um ano. Todo ano eu falo que eu vou usar e todo ano eu não uso. E aí eu tive essa ideia um pouco... que pode ser julgada, de arrancar. Eu vou arrancando mesmo, ó, as folhas, e aí eu corto esse excesso com a tesoura e depois eu venho com um furador e faço os furos aqui pra caber no fichário. E vou mostrar então pra vocês como que eu uso. E aí eu trago tudo isso. Tem algumas que estão aqui o ano inteiro, por exemplo, essa visualização dos dias da semana, né, a partir das lunações de todo ano. Aqui umas páginas iniciais da mandala, que é minhas afirmações, isso aqui vai para outro caderno. Todo caderno eu faço isso. Uma lista de projetos, isso aqui eu já fui migrando. Também aqui são projetos. Vou aproveitar para refletir esse feriado, né, que a gente está hoje. Vou aproveitar para refletir se isso aqui ainda faz sentido, se eu ainda vou buscar, se foram feitas alterações. Isso aqui de inspirações, eu acabei de fazer uma coleção, nem lembrava disso, para colocar lá, porque os algoritmos, né, às vezes eles esquecem do que a gente gosta, ficam mostrando só outras coisas, enfim. Aqui estão as minhas... o significado, né, de cada um dos meus ícones, os diagramas lunares que não estão sendo completos. Essa visualização de junho que, assim, estou gostando muito de usar da mandala lunar, mas particularmente eu acho ela muito pequena e estreita. E aí eu tô pensando se no próximo caderno, que eu vou mostrar ali pra vocês, se eu faço ela expandida aqui na vertical mesmo, ou se eu viro pra horizontal pra ter mais espaço. Fiz uma lista, né, de junho. Isso que é um tipo de informação que eu tava usando uma folha especial, porque a mandala lunar, ela vem com essa estrutura dos diagramas lunares,
essa visualização mensal e aí as visualizações diárias, e eu achei importante ter essa forma de visualização do mês também, não só em forma de calendário, mas em forma de lista. Então aqui eu coloco meus eventos, compromissos, né, coisas que tem dia e hora para acontecer. Aqui eu fiz uma lista de assim que possível, que eu gostaria de fazer nesse mês, uma lista de cursos que eu quero atualizar, os cursos online que a gente compra, a gente não faz. Inclusive, se você quer se organizar, tem o curso Caderno e Caneta, que eu te ensino a organizar usando um caderno e uma caneta. Existe o Rabisco a Caneta, em que eu te ensino a se expressar para além das palavras, utilizando rabisco simples, né? Desenho simples, que eu gosto de chamar de rabisco. E o terceiro, que é o Estudo Sem Estresse, que são mais de 10 horas de conteúdo, que eu te explico como você consegue ter um estudo organizado, sistematizado, independente de você estar na escola, na faculdade, às vezes você quer estudar por você mesmo. Então, aí você pode colocar nessa listinha de cursos aqui para você fazer, não deixar de fazer, tá? Uma listinha, uma coleção específica, uma visualização diária. E eu fiz uma outra lista aqui do assim que possível, os próximos meses. E aí aqui, nessa outra divisória, seriam seriam as coleções personalizadas, né? Então, ideias, lembretes, outras coleções que sejam específicas, leituras que eu comecei e não finalizei, que eu quero ler em junho, atualizações que eu não posso esquecer, mas que eu não vou fazer agora. Mais dessas coleções, coisas para minha filha, essas coleções que estavam preenchidas, mas que eu nunca mais acessei. Essa aqui eu realmente preciso atualizar. Uma lista de sugestões de varredura mental pelo método A Arte de Fazer Acontecer, que a gente fez o clube de leitura sobre ele em 2022. E aqui no final, nessa última divisória, é onde eu carrego os conteúdos quando eu estou estudando para o Apoia-se do Caderno e Caneta. Eu tiro desse fichariozinho bonitinho aqui. São folhas um pouquinho mais estreitas. E às vezes eu trago todos pra cá, às vezes eu troco menos. Tem até um shorts aqui no YouTube que eu mostro como que tá o interior desse estudo aqui sobre o método Bullet Journal. Quem não conhece essa belezinha aqui. Então, não sei se vocês perceberam, o que que acontece, né? Quais que são os prós que eu acho legal de usar esse sistema de fichário? Justamente essa possibilidade de eu poder tirar as folhas, colocar diferentes formas, né? Então isso aqui, ó, isso aqui era daqueles cadernos de disco que eu furei, eu pude pôr aqui. Páginas da própria mandala lunar. Inclusive nessa parte aqui dos símbolos, eu usei essas folhas grandes aqui também, coloridas, que elas têm uma gramatura de 90 gramas, por isso que eu gosto de usar elas pro mês, porque geralmente eu faço só essa visualização do mês aqui e dá conta, então 2 páginas dá conta de todas as semanas do mês. Uso essas outras folhas, né, então não tem que ficar pensando em questão de tamanho, posso pegar qualquer folha, posso colocar, posso cortar a folha, posso dobrar, de todo jeito o fichário ele vai aceitar, né? Obviamente a única observação é a questão do tamanho. Nesse caso é um tamanho colegial, então se eu colocar uma folha de tamanho A4, que é aquele tamanho tradicional, obviamente não vai caber. Mas todos os formatos a partir de colegial para baixo vão caber aqui nesse fichário. Então aí a gente tem esse aqui, que é um tamanho colegial de fato, quase do tamanho do próprio fichário. Claro que quando eu uso, olha, a gente não consegue nem ver as divisórias, porque tampa, né, porque realmente é do mesmo tamanho da própria divisória. Consigo usar esse formato A5 e o formato da mandala, que dá pra gente ver que ela é um pouco mais larga do que a folha A5. E já agora... Mas já vou falar um ponto negativo. Isso aqui eu tava usando pra carregar a caneta também, acho que eu posso tirar agora. Isso é bem legal, é tipo um clipe que a gente põe e aí cabe a caneta aqui. É bom principalmente pra canetas que não tem esse negocinho aqui, tipo essa, que eu gosto bastante. E aí ela não cai, tá vendo? Ela é bem legal. Vou até deixar aqui de lado que eu vou pôr no próximo caderno. E aí o ponto negativo é o quê? É um trombolho, gente. Esse negócio é muito espaçoso. Tipo assim, olha só, que eu abro, olha o tamanho do espaço que eu ocupo pra conseguir, ó, vou pegar um livro A5 pra você ver a diferença de espaço que um e o outro ocupam. Então, sobra tanto aqui, né, na horizontal, nas extremidades, quanto nas laterais. E dependendo da rapidez, né, que você quer, localizar as coisas, do espaço que você tem realmente pra abrir aquele caderno, não funciona direito, assim. E aí, eu percebi que eu tenho escrito
muito menos do que geralmente eu escrevo, e por causa disso eu optei por migrar desse fichário para esse caderninho aqui. O que acontece? Eu gosto muito de usar um sistema o máximo de tempo possível. O Rider sugere... Desculpa, gente, tá realmente difícil o clima aqui na cidade que eu moro, em Minas Gerais. Então, o Rider sugere que a gente pegue um sistema e a gente trabalhe com ele por pelo menos 3 meses, pra gente ver realmente se ele se ajusta, se não, tudo mais. E esse sistema do fichário aqui, se eu não me engano, se eu não comecei em janeiro, eu comecei ele em fevereiro. E aí eu usei ele em fevereiro, março, abril, maio, inteirinho. E agora no meiozinho de junho, a partir justamente dessa reflexão, né, que eu fiz da própria parte sobre a reflexão do método. Então aqui, ó. Caso você não faça parte do clubinho, tá aqui a partir da página 143, mas eu de verdade te recomendo, se você tem interesse nesse assunto, você conferir lá essa campanha e apoiar, né, nesse valor, se for interessante para você, porque eu resumo de forma inclusive visual esses conteúdos, não só nesse capítulo, mas as partes que estão espalhadas no livro, né, do método, e mostro inclusive como que eu faço também. Então eu acho que é uma ótima sugestão de verdade. Se alguém fizesse isso, eu acho que eu pagaria em vez de eu fazer, porque dá um trabalhão. São mais de 8 horas para produzir cada um dos resumos visuais que eu libero mensalmente, além das outras recompensas, né, dependendo das outras faixas de apoio. Mas enfim. E aí eu percebi que eu poderia fazer de outra forma, e aí eu resolvi voltar para esse caderno. Eu optei por um que tivesse menos folhas, tá vendo? Ele não tem tantas folhas. Se eu não me engano, ele tem... Ai, agora eu não vou achar. Ele é da marca Skizzy Books, eu acho que fala assim. Eles são brasileiros. E eu gosto muito mesmo, porque tem vários desenhos e referências bonitas e tal. Mas esse aqui que eu escolhi, ele é todo lisinho, ele só tem esses 4 quadradinhos aqui, detalhezinhos em dourado. As referências nem estão aqui, das dimensões, quantidade de página. Depois eu pego, vem naquela que a gente chama de orelha, né, que vem aqui em volta. Eu vou pegar aquelas informações e vou reescrever aqui no caderno, que eu gosto de deixar. Então ou vai estar pra cá ou vai estar pra cá. E aí por dentro ele tem essas bolas, tá vendo? E aí eu quero mostrar pra vocês as soluções que eu já fui fazer. Optei por pegar um caderno mais fininho, em vez de pegar um mais grosso, porque eu quero ver, primeiro eu vou ter que me readaptar novamente. Então foi uma super diferença, olha, de um fichário de muitas páginas para um caderno de poucas páginas. Na verdade, o fichário pode ter muitas páginas ainda além dessas, né? Depende da quantidade que eu quero carregar. Mas como eu fico a manhã inteira, de segunda a sexta, fora de casa, eu não quero carregar peso. Fora esse caderno, eu carrego muitas outras coisas. Então, pra mim, a mobilidade é algo muito importante. Você tem que perceber isso. Quais são suas prioridades, quais são suas necessidades para você conseguir escolher um caderno, um formato, um suporte que realmente vai contribuir para o que você precisa naquele momento, entendeu? Se você precisa de um planner de 300 páginas, você usa um planner de 300 páginas. Se você não sai de casa, você pode deixar ele lá, tudo à mão, acessível, é uma super opção. Mas se não for uma questão para você... No meu caso, né, eu que fico fora de casa o tempo todo, é realmente muito difícil eu dar conta de carregar todas essas coisas. E aí eu quero mostrar pra vocês outros cadernos que eu fiquei na dúvida. Não tenho muitos, não gosto de ter muitos cadernos disponíveis, mas alguns são legais pra gente escolher. Eu fiquei na dúvida entre esse, que é um pouco maior do que um tamanho A5. Esse aqui que eu já mostrei pra vocês, que eu deixei embaladinho do solzinho lá da Imaginário. Fiquei muito tentada a usar esse aqui, mas qual que é o problema dele? Ele tem muitas páginas, tá vendo? Esse aqui também que eu comprei, não sei se foi na Daiso, que eu também achei bem legal. E esse outro aqui, que eu comprei online, mas todos eles têm ponto positivo e ponto negativo. O ponto negativo desse daqui que eu achei é que a folha é muito fina. Eu comprei lá na Amazon, porque eu gostei muito do tamanho e tal, já tive um caderno desse tamanho, mas de verdade ela é muito fina, ela é quase transparente, e para eu conseguir usar esse caderno de verdade, eu acho que eu vou ter que colar a cada 2 folhas, ou, olha só,
Dá pra ver quanto que passa? Ainda mais que eu escrevo super forte. Eu vou ter que colar cada 2 páginas ou escrevendo, saltando páginas. E aí pra mim não era interessante. Quais que eram pontos que eu queria observar que esse caderno me fez cogitar, né, esse caderno como referência. Eu vou pegar esse tamanho de folha aqui e esse tamanho de folha aqui. Eu não quero deixar de usar a minha mandala lunar, essas páginas da mandala lunar. Então eu queria um caderno que tivesse essa possibilidade de carregar principalmente essa folhinha daqui. Então coloquei aqui, ó, realmente cabe. Inclusive essa folha que eu tava usando pros meses cabe aqui também, mas tem esse ponto negativo da folha ser extremamente fina e por conta disso eu descartei esse caderno aqui. Depois eu fiquei na dúvida desses outros 3 cadernos que tem mais ou menos a mesma estrutura. Vou abrir aqui caso você não tenha visto. Não sei se eu liberei para todo mundo do caderno narrativo ou só para apoiadores, ainda tem isso, né? Os apoiadores têm acesso a vídeos exclusivos, quando eles não são antecipados, eles são realmente exclusivos, só que as pessoas vão ter acesso. Esse aqui é um caderno da Imaginário, ele tem detalhes todos em dourados, eu achei realmente muito lindo. Quando a gente abre é um sol assim, ó, tá vendo? Ele tem, tipo um tecidinho e o interior dele é lisinho, não tem nenhuma referência. Eu particularmente gosto, se eu não me engano a gramatura é 90, então é uma gramatura bem aceitável. Daquele caderno anterior, se bobear, é 56, que é a folha mais fina do que uma folha de ofício que a gente usa para imprimir, então é realmente pequena. Essa aqui é uma folha da Daiso, essa aqui eu tenho certeza que eu não gravei ainda, que eu vou gravar de recompensa lá pros apoiadores deste mês. Mas eu vou abrir só pra vocês verem que eu fui nessas lojas, acho que é Daiso mesmo. E eu achei, nossa, sério, eu achei esse caderno muito lindo e ele não é caro, foi menos de 10 reais, olha. Ele é todo quadriculadinho, é um quadriculado bem lisinho. A folha não é tão grossa quanto eu gostaria, mas é bem aceitável. Eu lembro que eu já tinha usado uma folha tipo essa há algum ano e ela, nossa, rendeu muito, porque a folha é bem lisinha, é bem fininha, mas ao mesmo tempo ela não passa tanta coisa, né, de uma folha para outra. E aí os pontos, né, de colocar. Quando eu coloquei aqui, ó, a folha coube, perfeito, e também nessa daqui coube, mas com um pouco mais de dificuldade. Essa aqui já sobrou um pouco. E aí eu falei, então talvez não seja para usar nesse momento, até porque eles são já é um pouco mais pesado, né, em comparação a esse. Como eu já falei com vocês que eu tô nesse momento de mobilidade, né, de tentar carregar menos peso possível, fazia sentido descartar esse caderno. Como eu não tô utilizando ele ainda, eu vou deixar ele embaladinho do jeito que ele veio. E aí eu fiquei na dúvida nesses dois e acabei optando, né, eles têm mais ou menos a mesma estrutura, e acabei optando pelo azulzinho, simplesmente porque ele é um pouco mais, tem um pouquinho mais de espaço, ele tem um dedinho a mais de altura em relação a esse, então os dois são quadriculados. Esse aqui é um pouquinho mais forte, o quadriculado dele, a folha também é um pouquinho mais grossa. E por causa disso eu escolhi, tá? Isso aqui também, tá vendo? É boa, é um outro tipo de folha, uma folha que parece que ela escorrega mais do que a outra é mais porosa, a impressão é um pouco mais lisinha, e eu acho que até da altura, esse aqui é um pouquinho menor, ó, os quadradinhos, sabe? A altura entre eles, deve ser coisa de 1 milímetro, mas isso faz bastante diferença, porque quando a gente tem essa estrutura, né, pontilhada, pautada, quadriculada, a gente tende, eu pelo menos tendo a usar essas guias para escrita, né, diferentemente do caderno liso, que fica completamente livre mesmo, e dependendo do dia, isso não é lá bem um ponto positivo, dependendo do dia a letra pode ficar muito maior ou muito menor e não seguir uma linha reta, enfim, mas é tudo questão de hábito da gente se acostumar com essa forma de escrita. Então, por esses motivos, eu tô então explicando pra vocês como que era o meu sistema, por que eu resolvi mudar, né? Qual que eu escolhi e por que eu escolhi, e agora eu quero mostrar pra vocês como que já ficou, então, a partir desse momento, né, de reflexão, de um olhar pra trás. O Heider, ele sugere que a gente faça isso ao menos anualmente, né, então uma vez por ano a gente passa, a gente revise, confira essas coisas que a gente fez, o que foi legal, o que não foi legal, o que ainda faz sentido, o que você quer manter, o que você quer descartar, aprimorar, enfim.
E aí eu sugeri, né, ao pessoal do apoio, o vídeo foi liberado ontem. Vídeo não, desculpa, o resumo visual foi liberado ontem, e aí eu aproveitei e trouxe essas reflexões pra mim. Então, inclusive aqui, ó, os registros diários já estão aqui. Inclusive, eu fiz essa outra diagramação que eu compartilhei ontem com vocês no Instagram, e tá aqui, porque a ideia é eu já... Então, o registro diário, ele sempre vai estar aqui nas primeiras páginas. Já deixei um espaço aqui, que aqui o que eu quero escrever é o símbolo. Coloquei meus dados. Já fiz um momento de grid aqui, que é quando a gente faz essa contagem, né, da estrutura. Quando é um caderno pontilhado e quadriculado, geralmente que eu faço isso. Então, para eu ter ideia dos espaços, eu tenho 30 na horizontal e eu tenho 45 na vertical. E também aqui eu vou escrever aquelas afirmações que eu mostrei para vocês lá no fichário, que todo caderno novo eu coloco. Aquela informação, aquela afirmação eu acho realmente especialmente importante. Para mim faz muito sentido e eu reescrevo desde maio de 2018. Eu peguei ela do livro Milagre da Manhã, que também a gente tem um clubinho de leitura sobre ele aqui. Já deixei um espaço para o index, que nada mais é do que a referência, né, o sumário. Toda vez que eu vou acrescentando uma página nova nesse caderno, eu vou anotando aqui para eu localizar mais facilmente depois. E aqui, ó, que é a estrutura, né, que eu trouxe essa referência lá no resumo visual. Então, se você já é apoiadora, esse vídeo vai super te auxiliar, inclusive. É uma das sugestões, dentre várias outras, pra gente fazer essa reflexão em diferentes frequências, né? Então, semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, enfim. Essa aqui eu já optei por fazer meio que semestralmente, né? Então, desde janeiro até ontem, que quando eu tô gravando esse vídeo, né? Hoje é dia 8 de junho, então até ontem, dia 7, quase, né, 5 meses aproximadamente. E aí tem uma outra disposição que eu mostro para quem é apoiador, né, que eu mostro para vocês no resumo visual, e que para mim aqui fez sentido fazer de uma forma mais compacta. Inclusive eu tenho um vídeo anterior de folhear desse caderno aqui, ó, que é um lilazinho, que eu pus um desenho da Lila Cruz, que eu achei muito lindo. Tá só com a washi tape mesmo, e vira e mexe, sai. E aí, então, tem essa página que eu explico, né, o que funcionou, o que não funcionou, quero mais, quero menos, que não está no livro o Método Bullet Journal, mas está nas referências do Ryder, que ele vai atualizando. Ele tem blog, ele faz vídeos no YouTube, enfim, tem vários no Instagram. E aí eu fiz isso aqui, o que funcionou, o que não funcionou, eu quero mais, eu quero menos. E aí, geralmente, o funcionou, não funcionou, a gente fala sobre a prática, né, da escrita, o tipo de caderno, de sistema, coleções, por aí vai. E o quero mais, quero menos tem mais a ver também com a sua vida, né? Uma outra forma que eu trago lá também é aquela coisa, eu quero adicionar, eu quero manter, eu quero atualizar, eu quero retirar, uma ótima sugestão também. E desse outro lado eu já fiz um registro futuro para os próximos meses, a partir de julho, de datas, coisas que eu não quero esquecer, e ter essa visualização do ano que eu tinha lá, aqui, né, que eu tinha mostrado para vocês. Mas para mim, de verdade, nesse momento, eu acho que eu não vou precisar tanto ter acesso a esses meses, esses dias que já passaram. Mas é uma opção também, eu só sugiro que você coloque bem no começo. Já fiz alguns projetos, que eu mostrei a coleção ali no fichário, que eu vou aproveitar e reescrever. A reescrita, ela é muito importante para o método Bullet Journal, porque justamente... se algo não vale a pena o seu esforço, o seu tempo, a sua dedicação de ser reescrito, talvez é porque na verdade seja irrelevante. Você pode simplesmente descartar e não deixar aquilo ficar te apertando. Então, se é algo importante, você realmente precisa reescrever. É uma ótima prática. Aqui eu acho que eu vou fazer a visualização mensal de junho, que eu falei com vocês que eu acho que da mandala lunar, olha, ela é muito pequena. Então, aí eu só tô na dúvida se eu deixo aqui na horizontal, na vertical mesmo, e aumento na altura, que foi um pouco da marcação que eu já fiz aqui, ó. E aí vai ficar bem alto e estreito. Ou se eu faço na horizontal mesmo, eu tô tendendo para isso, porque são 7 dias da semana, né? E aí, então, vai ficar mais quadradinho, tá vendo? Eu expando mais aqui, diminuo um pouco na largura, ó. Então, se bobear, vai ficar maior até na altura e ainda maior na largura, para conseguir escrever mais coisas. Eu acho que vou fazer
dessa forma. E aqui eu já fiz aquela lista de inspirações com um Instagram que eu tive acesso agora, de referências a coisas infantis, desenvolvimento, e vou colocar aqueles outros migrar de lá pra cá. Então, é isso, esse caderno. A ideia é ele ter, né, como suporte todas essas outras coleções que não sejam um registro diário. O registro diário eu vou continuar realmente utilizando a mandala lunar, porque foi um combinado que eu fiz comigo no começo desse ano, que eu usasse a mandala lunar inteira, o ano inteiro, e tô conseguindo. Então eu vou continuar arrancando e vou continuar furando, porque depois que eu acabo o registro diário, alguém pode me perguntar assim, mas o que você faz? Você joga fora? É legal de estar encadernado, porque a gente não joga fora. Eu não jogo fora. Eu tenho esse outro fichário que é antigo, que aí eu tô colocando tanto os diagramas quanto os registros diários. Estão tudo aqui, ó, tudo preenchidinho, desde o primeiro dia do ano, desde o 1º de janeiro. Inclusive essas listas de tarefas, quando eu comecei a usar essa folha maior, ó, foi na semana 16, lá meio de abril, e tenho usado desde então. Então tá tudo aqui, realmente me ajudou bastante, eu quero continuar usando, tá? E aí é isso, eu optei por deixar as folhas por ordem cronológica, então por isso que mistura o tamanho da mandala lunar com essas outras maiores, que, pra ser bem sincera, tava me incomodando um pouco quando eu colocava aqui, né, na hora do registro. É legal, porque eu identifico fácil essas que eu quero ter esse acesso, né, mensal, semanal, enfim, mas aqui na hora de ser um produto final, isso tava me incomodando um pouco, não tava muito satisfeita, não. Então é dessa forma que eu vou migrar agora, eu migrei já, né, na verdade, de um fichário de completamente reposicionável, de todos, colocar qualquer coisa realmente aqui, para um sistema um pouco mais arcaico, talvez um sistema um pouco menos flexível na questão de miolo, né? Mas super flexível na questão do conteúdo, já que são muitas folhas em branco, e o Heider diz mesmo, né? A gente observar cada dia como uma nova página em branco, cada página em branco como um novo dia, uma nova possibilidade de diagramar, né? De dispor. As linhas pautadas também estavam me incomodando muito, onde eu estava usando, principalmente, né, para fazer essas anotações aqui, ó, tá vendo? Então, eu acho que realmente vai ser muito legal. Eu sou uma pessoa que gosto muito do pontilhado, do pautado, do liso também, mas eu prefiro mais o pontilhado e o pautado, ó, o pontilhado e o quadriculado. Então, acho que vai ser muito legal mesmo voltar a usar um caderno. Eu acho que a gente vai ter mais conteúdo agora de novo sobre diagramações, disposições, porque antes, como era uma estrutura já fechada, né? Justamente porque eu tava num momento que eu não tava querendo ficar produzindo tanto essas diagramações, mas agora eu acho que chegou a hora, eu vou voltar para essa estrutura do caderno, que eu não sei se vai durar muito ou pouco, eu acho que vai acabar durando uma quantidade legal, só de não ter o registro diário, né? Eu já tinha feito isso em algum momento, de separar o caderno com o registro diário. Então eu tinha um caderno fininho só para o registro dia a dia, e tinha um outro caderno um pouco mais grosso para todas as outras coleções. E no final eu não tava, foi até com esse caderno aqui, ó, que é o oficial do Bullet Journal, e no final eu não tava nem aguentando mais usar esse caderno, porque ele tinha realmente muitas páginas, e o registro diário, que é o que ocupa, né, o volume considerável das referências, eu tava fazendo num caderninho estreitinho, daqueles bem fininhos. Então eu usei 3 cadernos de registro diário, enquanto eu tava usando esse caderno aqui, do Bullet Journal, e ele durou 4 meses. Até maio, ó. Então ele funcionou de janeiro a maio. Então foram 5 meses também de adaptação, também foi questão ali do fichário. E depois eu falei, não, eu acho que faz sentido pra mim deixar tudo junto num caderno só, que eu ficava preenchendo 2. Mas nesse momento, como são folhas avulsas, e aí provavelmente eu vou colocar só um clips aqui, porque eu sou senhora de perder as folhas. Vou colocar aqui assim, pra facilitar. Provavelmente eu vou deixar só o registro diário aberto, bem localizado. E toda essa outra estrutura, inclusive mensal, eu vou passar pra cá. Inclusive eu vou gravar agora e vou disponibilizar lá no Instagram como eu vou fazer. É isso, eu espero que inspire você a mudar, caso você tenha necessidade, ou manter também aquilo que ainda está fazendo sentido. Faça essa reflexão de perceber o que você já fez, o que você não fez, as coisas que você é grato,
que você aprendeu, o que você quer deixar de lado. E se você tem alguma dificuldade sobre esse processo da reflexão, a gente tem aqui no canal do Canedo Narrativa, o nosso clubinho de leitura sobre o método Bullet Journal, um encontro só sobre a reflexão. E se mesmo assim não for suficiente, se você tiver condições de me apoiar, vai lá no apoia.se/clubinho, apoia-se, clubinho, que você vai ter acesso a esse resumo visual que eu explico ainda mais sobre como que a gente faz, para que serve, como que é essa estrutura, os diferentes momentos do dia e as frequências de atualização. É isso, obrigada e até o próximo vídeo.